Aula de hoje, né, a gente começa o capítulo 11, que trata de radiação em antenas. Especificamente hoje, né, nessa aula de hoje, a gente vai ver uma parte inicial do capítulo, que é como obter soluções utilizando os potenciais eletromagnéticos. E vamos ilustrar um exemplo, né, da radiação produzida por um dipolo elétrico, né? Esse é mais ou menos o que a gente vai falar hoje nesse tópico, né? Então, em relação ao que a gente viu até agora, lembre-se que nós estudamos a situação em que as fontes estavam distantes e essas fontes produziam aí uma onda eletromagnética. A gente basicamente estudou essa onda eletromagnética longe, né, da região de fontes, né, a região ocupada pelas fontes. Então, o que a gente fez? Bom, quais são as propriedades de propagação, qual é a velocidade de propagação, velocidade de fase, velocidade de grupo. Quando você tem uma onda harmônica, tem um comprimento de onda, tem número de onda, frequência, como a onda interage com a superfície, ela bate, reflete, refrata, quais são as propriedades, qual é o ângulo de refração, certo? Quais são os fenômenos que aparecem, reflexão interna total. Vimos tudo isso, tudo que a gente viu até agora foi longe da região de geração da onda, certo? A gente está interessado agora em estudar vários fenômenos, especificamente como se dá a radiação eletromagnética a partir de flutuações de carga. Para você ter, como eu falei, já falei algumas vezes aqui, que para você gerar onda eletromagnética, você tem que ter flutuação de carga, ou seja, a densidade tem que variar no tempo de alguma forma, um elétron tem que tem que interagir com o cristal e ser acelerado ou desacelerado, certo? Nesse processo aparecem ondas eletromagnéticas. E, especificamente, para transmitir informação, você faz um circuito em que a corrente varia, né? Ou seja, num capacitor a carga varia no tempo. Então você tem flutuação de carga. Para que você faz isso, você pega a informação e transmite de A para B, né, através do meio de propagação. Então, a gente quer saber mais ou menos como é que funcionam esses radiadores eletromagnéticos, que a gente chama de antenas, né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, existem vários tipos diferentes, certo? A gente não vai falar muito profundamente sobre antenas, existe um curso específico aqui no departamento, né? É uma disciplina letiva de antenas, que geralmente é dada pelo professor Belfort. Mas a gente vai falar os princípios básicos a partir dos quais você pode determinar mais ou menos o desempenho de uma determinada configuração de condutores, por exemplo. Aqui um exemplo de uma antena do tipo dipolo. Você tem um circuito tradicional nem transmissão. Imagina um gerador, nem transmissão longa, tá certo? E você, ao invés de terminar numa carga, você pega e abre dois lados. Isso aqui tem um certo comprimento, né? E pela dada frequência, esse comprimento em relação ao comprimento de onda vai determinar quão eficiente, né, você pode mandar uma certa fração da potência eletromagnética do gerador para o exterior, né, e transmitir isso para vários receptores espacialmente distribuídos. Tá? Então, isso é o que chama antena de polo. Você tem dois polos, né, uma aba para um lado, uma aba para o outro. Tá? Essas propriedades que a gente vai discutir, né? A gente vai falar muito de radiação, né? Mas a recepção é um processo inverso, certo? E existe um princípio chamado princípio da reciprocidade, que determina que, ele não vai derivar aqui, mas pode ser demonstrado usando as equações de Maxwell, né? Que as características que determinam o desempenho de uma antena servem tanto para a transmissão quanto para a recepção. Então, se você falar impedância da antena, essa impedância vale tanto para a transmissão quanto para a recepção. Tá? A gente vai só comentar isso sem provar, né? E dá para se provar isso usando os teoremas, as equações de Maxwell usando os teoremas. Tá? Então, o que a gente vai falar aqui vale também para a recepção. Né? Então, uma antena dessa também recebe, né, a radiação eletromagnética
com parâmetros característicos semelhantes aos da transmissão. Antena em loop, tá certo? Você tem uma espira de corrente, né? Em que você faz circular a corrente valendo no tempo e você produz radiação eletromagnética ou capta radiação eletromagnética com essa antena. Isso aqui é um guia de onda, terceira configuração que vocês estão vendo aí, um guia de onda, e você tenta transmitir a energia que está no guia de onda para o exterior, mas você não faz isso simplesmente abrindo o guia de onda. Você vai aumentando a seção transversal gradualmente, de forma que a impedância, digamos assim, do guia fite com a impedância do espaço livre e você consiga transmitir de forma eficiente essa transmissão. Então, isso é uma antena tipo corneta, o pessoal chama, utilizada quando você tem ondas micro, você manda a informação de uma corneta para outra, manda no meio de transmissão e analisa as propriedades. Certo? Essa aqui é uma antena parecida com essa, certo? Só que tem apenas um polo. Né? Você, na realidade, essas antenas que a gente vê dessas torres de sustentação de antenas, são simplesmente um fio que vai do chão até bem longe, tá certo? Bem comprido, né? Isso tem a ver por causa do comprimento de onda de propagação, então essa antena tem que ter um comprimento adequado, a gente vai ver que comprimento é esse depois. E esse plano de terra faz um efeito que pode ser computado usando o método das imagens, né? Então, a gente vai ver, tá certo? Pode já comentar que isso aqui é equivalente, né? Se isso aqui é L, o comprimento, a existência de um plano, digamos, mais ou menos condutor, a Terra tem mais ou menos propriedades parecidas para essas frequências, com as propriedades de um condutor, isso aqui é como se a dobrasse para baixo, né? Fosse uma antena no vácuo, dobrada em comprimento. Então, o plano de Terra faz esse efeito. Ou seja, a energia que iria para baixo, ela é refletida de volta, digamos assim. Não pode falar desse jeito, certo? Então, é como se você tivesse comprimento 2 vezes maior, você tem potência 4 vezes, 2 ao quadrado vezes maior, certo? Então, o efeito é esse. Soma as amplitudes, né, dessa e da antena imagem embaixo, então você tem 2 vezes o campo ao quadrado dá 4 vezes a potência, certo? Bom, esses são exemplos, né? Eu posso também falar em fibra ótica, certo? A gente não trata a fibra ótica como antena, mas a gente pode ver a fibra ótica também, que se você tem a luz transportada numa fibra ótica, né? A luz tem um perfil aí confinado. Quando chega na extremidade, isso aqui tem uma casca, né? Tá? Isso aqui tem um índice de refração inferior ao do núcleo. Quando essa luz chega na casca, o que acontece? Ela sai, mas ela não sai confinada como estava antes. Ela sai difratando, ela sai abrindo, né, a faixa de localização da luz. Se você vê a fibra ótica, ela vai... Se você for luz visível, você vê um spot bem grande na parede. Apesar de dentro da fibra ótica, isso aqui tem mais ou menos, numa fibra monomodo, mais ou menos 5 microns. Né? Depois de uma certa distância, está lá uma bolota bem grande, né, de luz. Você pode ver isso como se fosse uma antenazinha, tá? Emitindo uma fonte putiforme, mandando luz, que seria a onda eletromagnética, para fora. Tá? Então, todos os princípios, mais ou menos, podem ser computados com o modelamento que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, tudo se resume ao seguinte: dada uma variação no tempo de carga numa região localizada, tá, ou corrente, qual é a radiação produzida a longa distância? Esse é o grande problema que a gente quer lidar. Tá? Então, a gente precisa, para isso, né, lidar. Vocês lembram, né? Lá no capítulo 3, certo? A gente falou em equação de... Ou seja, o nosso método de solução de problemas em eletrostática, né, era da seguinte forma: determina a função potencial que satisfaz uma equação. Que equação é essa? A equação mais geral é a equação de Poisson. Né? E do potencial, que é a grandeza auxiliar, é mais fácil calcular isso aqui, a gente vai calcular o campo final. Certo? Pronto, resolveu o problema. Então, o potencial é sempre essa grandeza auxiliar. Né? No caso eletrostático, tem um potencial escalar. No caso magnetostático, tem um potencial vetor. Né? B é obtido do rotacional de um vetor. Certo? Não usamos muito o potencial vetor, a gente só ilustrou. Né? Poderia ser uma grandeza auxiliar também. Tá? E disso aqui tem uma equação diferencial que é satisfeita pelo potencial vetor, que é essa aqui. No caso,
magnetostático, né? Dada a distribuição de corrente, calcula-se A, usando a técnica que for mais conveniente, certo? E de A obtém-se o campo final B. Esse é o método formal, usando equações diferenciais, certo? Então, potenciais são grandezas auxiliares, né? Ou seja, no caso estático, você tem potencial escalar, no caso dinâmico, no caso magnetostático, você tem o potencial vetor. E agora a gente quer saber, bom, e no caso variante no tempo, como é que ficam? Que funções potenciais a gente vai usar? Tá? Porque agora é dado uma distribuição de carga, dado uma distribuição de corrente, né? Qual é a solução para RH? Então a gente vai fazer essa problema em duas etapas. Vamos achar os potenciais intermediários e deles obter a solução final. Tá? Bom, vamos olhar aqui quem são as equações que nós temos, as equações de Maxwell. Lembre-se, voltamos agora ao regime variante no tempo. Ainda não é regime harmônico, pessoal. Então, nossos campos vão ter aquelas letras arredondadas de novo. Nossas equações, né? Vamos voltar à equação de Maxwell. Vamos não falar em nenhum tipo de meio ainda, né? Se ele é linear ou não, tá certo? A rotacional de E igual a menos dB dt. É claro que é mais conveniente usar equações diferenciais e não as integrais, a gente quer resolver ponto a ponto, né? Rotacional de E divergente de D igual a esse ρ aí, que é um ρ variante no tempo, certo? Rotacional de H é J mais dd dt. E, finalmente, divergente de B igual a zero. E qual é o nosso problema? Nós temos uma região, né, representada pelas fontes. Quais são as fontes? Flutuações de carga da densidade de carga ρ e flutuações de corrente descritas pelo vetor J. Certo? E com isso aqui eu quero determinar as funções E, D, H e B, né, em geral. Certo? Bom, vamos separar esse problema em duas partes. Tem as equações que a gente chama de equações homogêneas. Nas equações de Maxwell, né, tem duas equações homogêneas. Equações homogêneas são aquelas em que não aparecem as fontes. Tá? Essa aqui não aparece nenhuma fonte. Ou seja, a equação, não é equação diferencial, o segundo membro, né, a função que alimenta a equação. Né? Se ele for zero, é porque não tem fonte para a equação. Então aqui não tem a fonte, aqui só aparecem as incógnitas, E e B. Tá? E nessa outra aqui, também só aparece a incógnita B. Nessas duas aparece a fonte aqui, ρ e J. Tá? Então vamos escrever aqui as equações separadas. Homogêneas, né? Rotacional de E mais dB dt igual a zero. A gente vê facilmente. Tem as incógnitas de um lado e não tem nada do lado de lá. Não tem fonte aqui, certo? Segunda equação é divergente de B igual a zero. Daí tem as equações não homogêneas, né? Divergente de D igual a ρ e rotacional de H menos dd dt, daí dá para perceber direito essa questão da homogeneidade. As incógnitas de um lado igual a J, né? Tá? Aqui estão as homogêneas e aqui estão as não homogêneas, né? Dessa equação, a gente imediatamente reconhece que posso escrever de cara o vetor que tem divergência zero, pode ser escrito, né, como sendo o rotacional de outro vetor. Tá? Isso é uma propriedade de campos vetoriais, divergência zero, porque é a rotacional de algum vetor. E esse é o potencial vetor que a gente vai definir, um dos potenciais magnéticos. Vamos jogar isso aqui nessa equação, ver o que acontece. Tá? Nessa outra equação homogênea, você vai ter rotacional de E
mais DDT de B, né? Mais rotacional de DADT, que é DDT de B, né? Que é rotacional de A. Eu troquei a posição, dá zero. Conclusão. Rotacional desse vetor aí, certo? Dá zero. Então, a segunda propriedade, o vetor que é irrotacional, que é esse vetor aqui, pode ser obtido do gradiente de um escalar. Então, esse vetor aqui agora, certo? E para manter a similaridade do caso estático, é menos gradiente, vou chamar agora de psi, tá certo? Potencial eletromagnético, vamos chamar de psi. Então você tem o segundo potencial, dois potenciais definidos, potencial vetor, o A, e o psi, potencial escalar, né? E se eu não tivesse variação no tempo, isso aqui sairia, esse potencial escalar é aquele potencial tradicional que a gente conhece, certo? As unidades também são as mesmas, né? Volt, certo? Isso aqui é Weber por metro quadrado vezes metro, né? Weber por metro, né? Eu tenho Weber por metro quadrado, que é o Tesla. Né? Bom, então nós temos aí ou seja, o E. Então vamos lá. Então a equação que eu tenho é E igual a menos gradiente de psi menos dA dt. E B igual a rotacional de A. Ou seja, nós estamos aqui na parte final do problema, né? Se eu obter o potencial escalar, resolvendo uma equação diferencial e o potencial vetor, então eu obtenho a solução para E e B. E aí eu tenho que relacionar com H e D, certo? Tem que usar relação constitutiva, assim por diante. Se o meio for um meio complicado, fica muito difícil o problema, certo? Então, vamos prosseguir, tá certo? Só correçãozinha, pessoal. Seção 11.3, né? Fala assim, equações diferenciais para potenciais no vácuo, né? Vocês corrijam lá, quando vocês forem ver, para os potenciais em um meio linear, certo? Em meios lineares, né? Não é no vácuo especificamente. Né? Então, observe, a gente, para prosseguir daqui e obter essas equações diferenciais para os potenciais vetores, a gente precisa saber que tipo de meio está trabalhando, certo? Rigorosamente, o único meio simples, né, que a gente consegue resolver as coisas é o vácuo. Né? No vácuo, né, nós sabemos que D é ε0E, tá certo? E B é I0H. Nós sabemos que, fora isso, mesmo em meios lineares, a relação entre D e E é uma relação que você tem que analisar a frequência a frequência. No regime temporal, eu nunca posso botar que D é um múltiplo de E, mesmo no meio linear. Tá? Porque eu já falei para vocês, né? Se isso aqui for cosseno, né? Uma frequência só, cosseno de ômega t, num ponto de espaço, isso aqui vai ser rigorosamente cosseno de ômega t mais alguma fase. Tá? Então, se E vai com cosseno de ômega t num ponto, né? Vou botar aqui o vetor, certo? D não vai ser, rigorosamente, vai ser cosseno de ômega t mais uma fase. Tá? Mesmo que seja linear. Tá? Essa função não é um múltiplo dessa. São funções deslocadas no tempo. Tá? Eu não posso dizer que uma é uma réplica da outra. Elas são parecidas, mas estão fora de lugar. Então, o multiplicador, ou seja, a razão entre essas duas funções é uma função do tempo. Tá? Então, eu nunca posso dizer que D é igual a Y. A menos que eu esteja longe das ressonâncias, que a gente falou antes, certo? Então, se você tem, na sua função do tempo, tem um espectro de frequências que está bem longe das ressonâncias, né? Então, você pode dizer, mais ou menos, certo? Né?
Se você olhar o epsilon, né? O epsilon é uma função assim, ó. Ressonância. Ressonância. Tá? Nessa região aqui, cada componente de frequência tem uma resposta diferente, então é difícil. Mas quando você chega nessa região aqui, por exemplo, se o seu espectro está dentro dessa faixa delta ômega aqui, né? Então você pode dizer mais ou menos que epsilon é mais ou menos constante, não varia com a frequência. Quer dizer que mesmo no tempo eu posso dizer que D aproximadamente, não tem defazamento, certo? Defazamento ocorre quando isso aqui acontece, certo? Nessa região. Então aqui não há defazamento, não há esse problema de réplica, então você pode dizer que você tem mais ou menos, né, D, mesmo no tempo, tá certo? Igual a epsilon, né? Semelhantemente, você pode dizer que B é igual a μh. Tá? Então, em situações em que eu posso modelar o meio desse jeito, em que não há ressonâncias, tá certo? Ou seja, eu posso dizer que existe uma função epsilon e uma função μ, então o problema fica bem mais simples, certo? E a gente pode agora voltar, né, para as equações não homogêneas e analisar agora à luz dos potenciais, né? Tá? Então, qual é o nosso objetivo aqui nessa discussão? É obter equações diferenciais para as grandezas auxiliares. Quem são as grandezas auxiliares? Os potenciais eletromagnéticos, A e Ψ. Tá? Então, assumindo essa aproximação meio linear, né, em que você tenha como válido isso aqui, rigorosamente é só no vácuo, mas em certas situações também pode ser. Certo? Então você vai ficar uma das equações é divergente de D igual a ρ. Né? Desculpe, esse D aqui tem que ser arredondado. Né? Esse ρ também. Certo? Isso é um pouquinho diferente do que eu escrevo normalmente. Bom, D sendo epsilon e E sendo o quê? Quem é? Agora nós sabemos. E vale menos gradiente Ψ menos dA dt. Eu jogo na equação divergente D igual a ρ. Então você vai ter divergente do gradiente, né, da Laplaciano, né? Vai ficar com a equação do tipo Laplaciano de Ψ esse epsilon vai para o segundo menos, vai ficar Laplaciano de Ψ, mais esse menos vai para o segundo menos, vai ficar mais divergente de A, né? ddt divergente de A, igual a menos ρ sobre epsilon. Primeira equação diferencial que a gente obtém agora, que só envolve os potenciais eletromagnéticos, Ψ e A, certo? Chamada equação 1. Uma equação que mistura as duas potenciais, né? Bom, vamos para a segunda equação. Rotacional de H, né? Que é B sobre μ, e B, por sua vez, é o rotacional de A. Né? Rotacional de H, tá? Menos dd dt, menos epsilon dE dt, que é menos gradiente de Ψ, certo? Menos dA dt, igual a J, né? Tá? Tem essa equação aí. Tem que fazer aquela expansão que a gente conhece. Observe que aparecer aqui um μ epsilon, tá certo? E sabemos que μ epsilon é 1 sobre a velocidade de propagação do meio ao quadrado. Nós já sabemos disso, né? Então aparece já um μ epsilon aqui, vou multiplicar por μ epsilon, expandir isso aqui vai dar gradiente divergente, que é o rotacional do rotacional, né? Menos Laplaciano, né? E aqui vai aparecer μ epsilon 1 sobre V2, vai ficar menos 1 sobre V2. Se quiser, pode botar esse menos para fora, fica mais 1
Observe que tem um D2A, DT2 aqui, tá certo? Botei já aqui do lado de cá. Tem outro termo que é mais 1 sobre V2 gradiente de psi dt. Fazer assim, gradiente de psi dt. Né? Então vamos lá, gradiente divergente, menos laplaciano, 1 sobre V2, mais, daí fica μ vezes J. Esse μ aqui vai multiplicar J do lado de lá. E aí eu vou reorganizar isso aqui, se vocês olharem direito, né? Tem aqui uma equação, tem um termo aqui conhecido, tá certo? Tem um errinho aí na equação 11, 13, deixa eu ver. 11, 13, não. 11, 11. Equação 11, 11, pessoal. Falta esse termo aqui, ó. Marque aí na... 11, 11, falta esse termo aqui na frente, tá? Equação 11, 11 lá do livro, tá certo? Falta incluir esse termo 1 sobre D2 aqui. Então, você vai ficar com algo assim. Laplaciano de A. Vou passar para o segundo mesmo esses termos aqui. Menos 1 sobre V2 D2A DT2. Passou para lá, deve ficar esse termo do lado de cá, mais esse aqui, tá certo? Vai ficar... Passei para lá, né? Então vai ficar aqui, gradiente é igual a, né? Então vai ficar mais... Aliás, passa tudo para o segundo membro, tá certo? Então esse aqui vira mais, esse aqui vira menos, esse aqui vira menos. Vai ficar menos gradiente divergente. Então, juntando esse gradiente, tem um gradiente aqui também, vou botar em evidência, divergente de A. E vai ter um termo aqui que mais passa para o segundo, vira menos, então menos vai ficar mais 1 sobre D2 d psi dt. É isso? E o μ vezes J que está do outro lado, passa para o lado de cá, fica menos. Tá? Vai ficar parecido com coisas que a gente fez antes, certo? Menos μ vezes J, né? Se você não tem variação no tempo, tá certo? Eu posso mostrar essa equação aqui. 11, 13, né? Posso abrir melhor aqui. Eu estava editando hoje, eu vi esses erros, daí eu já corrigi na próxima versão. Vai ser corrigido. 11 e 11 aqui está corrigida, certo? Lá não está. Esse termo aqui está correto. Lá na versão online não tem, certo? Bom, aí está a equação. As duas equações que a gente obtém nesse processo, né? Uma foi a primeira, que parece muito no caso... Se você não tem variação no tempo das coisas, né, você tem a equação de Poisson lá da estática, certo? Se você não tem variação de A no tempo, nem variação de psi no tempo, esse termo de aparelho fica só esse termo aqui. Esse termo tem uma liberdade de escolha que eu fiz lá na magneto-estática, que lá a gente escolheu divergente igual a zero de A. E a equação obtida foi Laplaciano de A igual a menos μ vezes J, certo? Tá? Então, essas equações, elas voltam a ser as equações anteriores, né, no caso estático. Bom, então o que nós temos? Só lembrando, né, nosso objetivo é determinar o potencial escalar, potencial vetor, dado uma disposição de carga e uma disposição de corrente, e depois, no final, calcular E e B, e D e H, certo? Bom, qual é o problema dessas equações? As equações são acopladas, né? São duas equações diferenciais, e eu tenho que ter, para resolver, um sistema de duas equações diferenciais acopladas. A questão é como é que a gente desacopla essas equações, né? Então, observe. A forma de desacoplar essas equações é uma liberdade que nós temos que a gente não comentou. Eu escolhi o rotacional de A, certo? Escolheu, ele é quem? É B. Né?
Nós sabemos do teorema da unicidade. Um vetor é completamente especificado se eu souber a rotacional divergente. Certo? Se eu especificar arbitrariamente o divergente de A, eu não altero o rotacional de A. O rotacional de A é B. Está fixado. Então, eu tenho liberdade de escolher o divergente de A. Certo? Esse tipo de escolha é chamado gauge, um calibre. Né? Em cada calibre, em cada gauge, eu tenho a liberdade de escolha e todas elas fornecem sempre a mesma solução para B. Tá? Uma dada escolha, um dado gauge, vai dar uma solução que tem uma interpretação física facilmente reconhecível. Uma outra escolha vai dar uma solução para os potenciais intermediários que não tem aquela interpretação física que a gente quer, que é propagação eletromagnética, mas que dá a solução final de propagação eletromagnética. Certo? Bom, um determinado gauge é chamado gauge de Coulomb. Certo? No gauge de Coulomb é a escolha mais simples. Faz divergente de A igual a quanto? Zero. Certo? Que é aquela que a gente fez na magnetostática. O que aconteceria se eu fizesse o gauge de Coulomb? Olha para essa equação. A equação para psi é uma equação do tipo menos ρ sobre epsilon, certo? Já eu falo da solução para cá. Qual é a solução dessa equação, pessoal? Dado ρ, quem é a solução para psi? Numa região limitada. Psi é igual a integral, a distribuição de carga numa região limitada. Qual é a solução dela? Bom, psi é uma função de quantas variáveis? 4. 3 mais 1, certo? É igual a integral de volume de dV' ρ de x' t, certo? Sobre 4π epsilon x menos x'. Nós já resolvemos essa equação. Uma distribuição, qualquer que seja, esqueça o tempo, tá certo? Uma função qualquer. Tá? Tem como solução, se a equação é essa aqui, a solução numa região ilimitada é essa aqui. Certo? Então, no gauge de Coulomb, a solução para o potencial é a função variante no tempo, que é muito semelhante à função que nós temos já no potencial escalar. Só tem um pequeno problema em relação à realidade física dessa solução aqui. Certo? Essa solução diz o seguinte, que aqui está um elemento dV'. Não quer dizer que eu não pudesse usar isso para calcular os campos físicos, não. Eu posso usar, mas o dV' está aqui no ponto x', e eu meço o potencial no ponto x. Certo? Essa solução aqui me diz o seguinte, ó, olha para essa solução. Diz que uma flutuação que ocorre nesse ponto x', né, no tempo t, é sentida instantaneamente no ponto x. Certo? Porque se aqui é T, aqui também é T, certo? Não tem propagação, assim, não tem o retardo de propagação que a gente conhece eletromagnético, certo? Não quer dizer que eu não posso usar isso para resolver meu problema, não. Eu posso usar, certo? Posso usar essa solução para determinar E, D, B e H. Eles vão ter o retardo físico, certo? Mas a solução para o potencial não tem. Certo? Então, essa solução aqui, ela não tem muito significado físico, como a gente está acostumado a ter, certo? Porque é uma solução que produz um efeito instantâneo, certo? Não tem muito significado físico. É uma função auxiliar, um potencial aí qualquer, certo? Obtido no gauge de Coulomb. Né? Bom, para obter o potencial vetor nessa hipótese, eu teria que zerar isso aqui, certo? Ainda está acoplada a equação, eu teria que mexer com as coisas e desacoplar essa equação, eu consigo fazer, é possível fazer. Eu só não quero elaborar mais nisso, que a gente não vai usar essa solução aqui, certo? Eu só quero mostrar que cada escolha corresponde a um tipo de solução para os potenciais, e tem várias soluções diferentes, mas todas elas fornecem a mesma solução final para B e H. Certo? Isso aqui que é a nossa solução intermediária, que é um potencial, que é
algum significado físico também, certo? Não essa aqui. Apesar de poder ser, em algumas situações, talvez seja mais interessante usar essa aqui, porque o problema fica mais fácil. Mas aqui para nós, seria bom a gente ter uma solução que tenha significado físico, que a gente veja a questão da propagação assim, nitidamente, certo? Então a gente não vai usar esse gauge, vai usar um gauge, certo? Que mostra essa evidência. Certo? Então a gente vai usar o chamado gauge ou calibre, tá? De Lorentz. Esse indivíduo aparece em várias situações, né? Lorentziana, Lorentz, né? Entre outras coisas. Certo? O que é o gauge de Lorentz? Né? Vamos observar aqui nosso sistema. O gauge de Lorentz é quando a gente zera isso aqui. Ó. O que acontece se eu zerar isso aqui? Observe qual é a sua redução. Laplaciano de A menos 1 sobre B2. Isso aqui está errado, né? D2A, DT2. Tem um 2 aqui, equação 11 e 13, tá certo? É D2A, DT2. Anotem aí. Para depois vocês perceberem. Né? Acho que no meu... eu também não corrigi, que eu não vi. Agora que eu estou percebendo. D2A, DT2, né? Igual a menos μ vezes J. O que nós teríamos, né? Nós teríamos aqui uma parte que é aquela combinação de derivadas típicas, né, da equação da onda, só que a equação da onda como não homogênea. Tá? Porque na equação da onda tradicional isso aqui é zero. Né? E nós sabemos o que acontece quando você tem a equação da onda. A equação da onda prevê a propagação, velocidade da luz, tudo aquela história. Tá? Agora vai ser uma pequena alteração. Dado isso aqui, qual é a potencial restante? É só isso que a gente vai fazer. Mas é de se esperar que a solução que a gente obtenha seja uma onda propagante. Tá? Potencial vetor também. Tá? Ok? Bom, a pergunta é a seguinte. Bom, essa equação vai ficar desacoplada, porque esse termo aqui, né, ele vai sumir. Né? Vai ter uma equação só para A, inteiramente em A. A pergunta é qual é a consequência nessa equação aqui? Como é que fica a equação para psi? Tá? Bom, quando eu faço isso, né? Então, quando eu faço gradiente divergente, mas isso aqui dá zero, né? Então, o que acontece com a outra equação, né? Deixa eu ver aqui. Vamos olhar para a primeira equação aqui, que é Laplaciano de psi mais ddt do divergente de A, né? Igual a menos ρ sobre epsilon. E eu escolhi agora aqui no gauge de Lorentz divergente de A mais 1 sobre P2 derivada de psi igual a zero. Isso aqui quer dizer que o divergente de A é relacionado diretamente, né? É só jogar lá. Divergente de A agora é expresso inteiramente em termos da derivada de psi. Onde? Desculpa, aqui está errado. Não, aqui está errado. É lá para cima. É divergente. É gradiente de psi, né? Não, embaixo. Agora não sei se... Peraí. Não, divergente de A. Isso aqui está certo. Isso aqui é o gauge de Lorentz, né? Então, lá em cima. Então, bota na equação das calculadas. Aonde? No Aqui, livro, não. Aí, ó. Então, esse gradiente do lado de fora, né? E eu tinha lá do lado de fora. Esse gradiente. Não, esse gradiente está fora. Isso aqui está errado, Isso aqui está errado, certo? Então, o gradiente está fora. Aqui está errado também, deixa eu ver. Gradiente divergente está aqui, gradiente de psi dt. Então, tem o gradiente disso com o divergente. Então, tem um erro aqui, realmente razoável, né? Que esse sinal aqui está fora, certo?
11, 13, né? E assim vai aqui também. Então, o gauge de Lorentz, né? Divergente de A. Eu escrevi errado também, foi? Não, é isso. Acho que eu fiz certo. Eu fiz certo. Bom, divergente de A, né? É isso aqui, tá certo? Então vai ficar a equação para ρ, que é Laplaciano de psi, mais ddt do divergente de A, igual a menos ρ sobre epsilon, e nós temos a equação parecida para psi, né? Laplaciano de psi, menos 1 sobre V2 d2 psi dt2, igual a menos ρ sobre epsilon. Então, observe, né? As equações obtidas são equações, deixa eu botar para também, Laplaciano de A, menos 1 sobre V2, são desacopladas, d2a dt2, igual a menos μ vezes j. Né? Então, aqui mostra claramente, né? Se você não tem derivado no tempo, ó, Laplaciano de menos ρ sobre epsilon, Laplaciano de A, menos μ vezes j. E aí você tem equações desacopladas e com características de onda eletromagnética que se propagam. Certo? A pergunta é qual é a solução. Observe que se eu resolver esse problema aqui, eu automaticamente vou mostrar para vocês que eu resolvo isso aqui, como a gente já demonstrou antes. Tá? Que isso aqui tem 3 equações cartesianas idênticas a essa aqui. Em cada direção, se você decompõe em cartesianas, em cada direção, a equação é uma equação desse tipo aqui, homogênea, equação da onda não homogênea, certo? Muito bem, então vamos resolver, né? E a partir daí a gente vai construir todo o nosso capítulo 11, né? Então, essa é a gente chama a equação da onda escalar, né? Vamos resolver. Nós temos, então, a solução da equação da onda escalar não homogênea. Toda vez a gente vai fazer sempre como a gente fez antes. Começa inicialmente, a gente está falando da densidade de carga, né? Vou fazer assim para diferenciar, certo? Como é que a gente constrói a solução? Bom, primeiro ele vai com uma carga putiforme. Resolve o problema. Depois, junta várias cargas, faz uma distribuição de carga e vê o que acontece. Tá? Então, inicialmente, vamos colocar uma carga na origem. Isso não me deixa ser rápido, infelizmente. Você tem aí, reseta tudo. Temos aí sistema aí de coordenadas, né? Na origem você tem aí uma carguinha, né? Uma carguinha na origem. Qual é a perturbação que ela provoca se ela variar no tempo? Né? Então, é isso que a gente quer saber. Então, qual é o efeito, qual é a solução para o potencial a uma distância x da origem, né, no tempo t? Né? Dado o evento no tempo t, o que acontece a uma certa distância x? Tá? Módulo de x, né? Observe, né? Qual é a densidade de carga que a gente vai usar aqui agora? Né? A carga localizada na origem, né? Bom, essa densidade de carga, vocês sabem, se vocês já estudaram isso, né? Isso é a função delta de Dirac, certo? Mas não precisa lidar com a função delta de Dirac. Basta dizer o seguinte, que nós temos uma densidade, certo? Mais especificamente, né? Essa carga está localizada, então essa distribuição é esferosimétrica, né? Certo? É um ponto.
Então, o posto tem simetria esférica, né? Então, você tem aí uma densidade de carga que depende de R apenas, tá? E de T. Tá? Qual é a propriedade dessa densidade? Bom, ela vale zero se R for maior que zero. Saiu da origem, a densidade vai para zero. Tá? O que mais? Bom, na origem não importa quem seja, importa que Q de T é a integral de um volume que limite a origem da densidade de carga. Tá? Se eu fizer a integral de ρ dv, dá carga. Não importa que seja ρ, tá? Basta isso. Tá? Então, qualquer que seja a função, uma função que tem essa propriedade, ou seja, qualquer função muito acentuada, tá? Serve para descrever esse problema. Tá? Mas ele não precisa saber quem é a função especificamente, basta só saber isso. A função tem essa propriedade e a integral dela dá carga na origem. Então, a gente vai analisar o quê? A equação diferencial fora da origem inicialmente. Certo? Depois a gente vê o que acontece com a solução quando a gente usar a origem. Então, na região R maior que zero, né, lembrando da equação diferencial, né, Laplaciano de psi, vou botar assim, ρ de x, certo? Sobre epsilon. Né? A gente sabe que só depende de R, né? Então, se R for maior que zero, isso aqui dá zero. Então, fora da origem, resolve a equação diferencial, vai dar uma solução de uma equação homogênea. Tá? E agora, nesse caso, uma vez que nossa distribuição de carga ela é esferosimétrica, é de se esperar que o potencial só dependa de R e T. Né? Tá? Bom, então vamos ver. Quem é o Laplaciano? Né? 1 sobre R2 DDR R. Na verdade, posso botar o derivado total aqui, né? Não, parcial, porque tem o tempo. Vamos manter parcial. DDR, né? De R2 de psi dr. Na verdade, Laplaciano de psi, né? É isso aí. Bom, tem demonstrado aí no livrozinho, tá certo? Que isso aqui também pode ser escrito dessa forma aqui. Né? Basta você expandir as duas versões, vocês vão ver que dá o mesmo resultado. Certo? Se vocês expandirem as duas versões dessa combinação de derivados, vai dar o mesmo resultado. Certo? Tem a demonstração aí, né? Basta vocês manipularem e verem, certo? Então aqui vocês têm essas duas possibilidades. Vai usar essa, que facilmente a gente percebe qual a solução do problema, certo? Então, fazendo isso, né? Laplaciano de psi, então, botando a equação não, vai ficar 1 sobre R. Na realidade, D2... Deixa eu ver como é que está a carga aqui. D2 é R psi, dr2, menos 1 sobre V2, D2 psi dt2, né? Igual a zero. Se eu multiplicar por R, né, eu fico com R não depende do tempo, tá certo? Então fica D2 dt2 e R psi igual a zero, tá? A gente chama simplesmente R psi de uma nova função, né? Vai ficar mais fácil, por exemplo, certo? Chamar de F, R psi igual a uma função F de RT. Né? Ou seja, na realidade quer dizer que psi agora é F de RT sobre R. Né? Então tem a equação para F. Que equação é essa, né? D2F dr2
menos D2F dt2 igual a zero. Qual é a solução dessa equação, pessoal? Para F. Nós já resolvemos isso no capítulo 7, né? Essa é a equação da onda tradicional, tá certo? A função de uma variável, aliás, duas, né? Uma coordenada R, uma variável R e uma variável T. Só que, nesse caso, o R é só positivo, né? É distância, certo? Então, a solução da equação da onda, né, nós já conhecemos. Então, vamos lá. Desculpe. D2F parcial, né? Então, tem duas soluções, né? F do tipo mais e do tipo menos. Uma é do tipo F de a mais, né? Em conformidade com a nossa... Esse mais tem um significado de propagação para frente, né? T menos R sobre C é a mais e T mais R sobre C é a menos. Tá? Ok? Então, o que significa essa solução agora? Né? Sobre V, aliás, desculpa. Sobre C não, sobre V. Bom, a solução F+, significa uma onda que se propaga com velocidade v, em que o valor de F se mantém constante quando o quê? R for constante. Na esfera de raio K. Certo? Então, essa onda se expande, né? Se expande. Se propaga radialmente, né? E se mantém com amplitude constante na esfera de raio K. Então, a onda a menos, né? Quando tem um menos aqui, que é F+, é a onda que sai da origem. Tá? Opa, doidou aqui também. Né? Você tem aí uma solução que é F+, é aquela onda que em R constante, ela tem amplitude constante. Certo? Se você viajar sobre a velocidade v em cima dessa esfera de raio K, que ela vai expandindo, você vai ter sempre a mesma amplitude. Tá? Não é um plano, não é uma esfera agora. Certo? A outra onda é qual? A F- seria uma onda... Bom, a F+ faz isso, né? Isso aqui é a mais. A F- é aquela que converge para a origem. Certo? Essa solução é possível, mas não está associada a esse problema aqui. A nossa causa está na origem, não está longe. A causa não. Então, a solução que a gente vai usar é a F+. Certo? Mas a solução F- existe. Por exemplo, né? Tem uma lente aqui, coisa bem simples, certo? Uma lente, né? Uma luz, um feixe de luz vem, o que acontece? Isso aqui vai chegar aqui, certo? Até esse ponto, né? Com uma frente esférica até chegar àquele ponto, certo? E vice-versa, se eu emito luz para lá, então isso aqui vai para lá desse jeito, que está aqui. E vai depois virar uma frente de onda, mais ou menos como uma onda plana, certo? Uma onda esférica, daí colima, onda plana. Então, as duas soluções são possíveis. A onda que converge, né? Você está vindo de algum lugar, focalizou o feixe eletromagnético. Você pode usar paraboloide para fazer isso, focaliza, certo? Você dá uma antena parabólica, o que acontece? Tem a antena aqui, né? Tem um ponto aqui onde vai captar toda a energia. Daí vem a coisa aqui, bate para cá, certo? Frente de onda esférica, mais ou menos, certo? Então, existe essa solução. Essa solução F- não está associada ao nosso problema. A gente tem uma fonte na origem. Então, a solução que a gente vai usar é F+. Ou seja, a solução do nosso problema específico. Uma fonte pontual na origem vai ser a F+, né, que é F de T menos R sobre V. E com isso, o meu potencial fica da forma
f de t menos r sobre v dividido por r. Tá? Isso aqui é importante, porque agora a gente está falando de uma coisa física. Tá? A amplitude que cai com 1 sobre r quer dizer o quê? Quadrado da amplitude cai com 1 sobre R2, que é a densidade de potência. Integra na esfera de raio R da superfície da R2. R2 cancela com R2. Potência constante. Qualquer que seja a esfera que você integrar. Certo? Então tem que ter fisicamente esse R aqui embaixo. Certo? A gente vai ver isso aparecer novamente depois. Okay? Então essa é a solução fora da origem. O problema é o seguinte, quem é F? Como é que se levanta essa incógnita? A gente não sabe quem é F. Certo? Esse problema tem que ter uma solução para F, porque eu estou dizendo, dado que, qual é a amplitude de psi? Certo? Tem que ter uma solução. O que eu vou fazer? Eu vou agora pegar e integrar minha solução em torno da origem. Tá? Então, eu vou pegar a equação original. Né? A equação é essa aqui, ó. Laplaciano de psi menos 1 sobre V2 d2 psi dt2 igual a menos ρ sobre epsilon. Integra em torno da origem. Por que eu vou integrar? Porque eu sei a integral de ρ, certo? Eu sei quem é a integral disso aqui. Né? Eu não sei quem é a ρ, mas a integral eu sei. Então, por isso que eu integro. Então, integrando em torno da origem. Então, veja, eu vou pegar aqui. Aqui está a origem, certo? Pego uma esfera de raio R. E a variável de integração é a variável R', que vai de 0 até R. Né? Então, integral de 0 a R. Né? Melhor, né? Na região R' menor ou igual a R, né? Dessa equação diferencial, agora parametriza todo mundo em função da variável de integração, né? Nabla' ao quadrado de psi menos 1 sobre V2 d2 psi dt2 dv' igual a integral de menos ρ sobre epsilon certo? Quanto é que dá isso aqui? Independentemente do raio, pode ser um raio qualquer. Daqui. Certo? Então, está calculado. O que a gente tem que fazer agora é mexer no primeiro membro. Certo? Bom, vamos por partes, né? Tem esse termo aqui, tá certo? D2 psi dt2 R', né? Porque isso aqui depende de R', certo? Essa apareceu a igualdade aqui, tá certo? Deixa eu só apagar isso aqui, botar isso para cá. Assim, né? Então, o que é essa derivada, né? Derivada em relação a t, esse R' sai, né? Vai dar 1 sobre R'. Derivada em relação a t, né? Derivada segunda de f em relação a essa variável u aqui, tá certo? Né? Fica mais ou menos isso, né? Fica mais ou menos... chamar isso aqui de u, é a mesma coisa que o derivado d2f deu 2. Certo? Então, observe que nessa integral aqui, né, esquecendo essa constante, tá certo? Só botando esse termo aqui, ó, d2 dv', né? Então, a integral dv' de d2 psi dt2, observe que eu vou fazer R tender a 0, tá? Então, então é de 0 a R, né? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar... Lembrando, né? dv' é igual a R' ao quadrado dr', diferencial de ângulo sólido, tá? Seno θ, d θ, dφ,
Isso aqui já vai dar 4π, tá certo? Isso aqui vai dar 4π, integral no ângulo sólido, integral de 0 a r, né? R' ao quadrado dr', 1 sobre R', d2f dO2. Certo? Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui não depende de... para R muito pequeno, é como se fosse R igual a zero, né? Certo? Porque essa função f é uma função bem comportada, né? Não tem nenhum... Quem tem problema é a função psi, ela tem a singularidade, mas não a função f. Isso aqui vai dar d2f de t2, na realidade, né? Faz r igual a zero mesmo, certo? Ou vira t, mesma coisa, né? E vai ficar integral de r' dr', que vai dar R2 sobre 2 vezes 4π, né? Daí eu vou fazer o quê? O limite disso quando R tende a zero. Limite disso aqui, certo? Quando R tende a zero, vai dar zero. Tá? Então esse segundo meio não tem não causa nenhuma, não tem nenhuma consequência, certo? No nosso cálculo, né? Vamos olhar o primeiro agora. Certo? Bom, o primeiro termo, integral de Laplaciano, né? Laplaciano de psi, certo? Laplaciano linha, né, no caso. Você tem aí de forma bem simples, né? Teoremazinho aí da... Mas isso aqui é integral de volume do divergente do gradiente de psi. Né? Teorema de Gauss, certo? Aqui está a superfíciezinha fechada em torno da origem, certo? Aqui está o vetorzinho AR', certo? E aqui está um elemento de área, certo? Então isso aqui vai dar integral fechada de sigma', que é o elemento de área, que não está muito pequeno para mostrar, AR' escalar isso aqui, certo? AR' escalar nabla' de psi. E isso aqui é dr'. Tá? Então, em resumo, né? Essa primeira integral aí vai dar integral no fechada, né? De sigma' de psi de r'. Tá certo? É isso mesmo? Numa superfície, que raio é a superfície? R' igual a R, é a esfera que eu estou integrando, tá certo? Então, bom, essa superfície aqui, certo? Tem R2 de ômega', né? Então isso aqui vai dar isso aqui é calculado em R' igual a R, né? Calcula a derivada e depois faz R' igual a R. Entendeu? Bom, isso aqui já é na superfície de raio R' igual a R, a superfície R' igual a R. Isso aqui vai dar R2, que sai da integral no ângulo sólido, 0 a 4π, que deu ômega', certo? E aí tem essa derivada que a gente vai calcular. E como sempre, quando a gente vai calcular as coisas, o quadro acaba. Né? Então vamos voltar para cá. Tá? Bom, psi é igual a f de t menos r' sobre v dividido por r'. Vamos calcular essa derivada, que parece fácil, mas não é, porque tem a derivada da razão, né? D psi de r' dá quanto, certo? Derivada disso em relação a r' vezes isso, certo? Em relação a r' dá menos 1 sobre v, né? df du, certo? Né? df du
du dr', que dá menos 1 sobre v, porque df du, né? Menos derivado desse vezes isso, menos f de u, certo? Vou botar assim. Sobre r' ao quadrado, né? Essa derivada de psi dr' na superfície r' igual a r dá, vamos separar os termos, aqui vai dar menos 1 sobre v, né? 1 sobre r, df du, né? E o outro termo vai dar menos, né? F de t menos r sobre v sobre r ao quadrado, certo? Calculando a superfície de raio r, né? Então, integral disso vezes R2, então R2 vezes isso, que é o que nós temos aqui, R2 vezes isso, né? A integral agora fica fácil de calcular, ninguém depende de ângulo aqui, o resultado da integral vai dar R2 integral em d ômega, certo? Vai dar quanto, né? Esse termo vai dar menos R sobre V, vezes integral de d ômega dá 4π df du. R2 cancela, menos 4π f de t menos R sobre V. Tá? Agora eu faço limite, para não gastar muito quadro. E quando R tende a zero dessas coisas, vai dar quanto? Aqui vai dar quanto? Zero. Tá? E aqui vai dar f de t. Tá? F de t. Tá? Então, o resultado daquela confusão todinha lá, certo? Ou seja, então, calculamos a integral, né? A integral, eu acho que é f de t vezes 4π, né? Então, o resultado é menos 4π, f de t é igual a menos q sobre epsilon, tá certo? Tá? Calculamos, então, f de t. F de t é igual a q de t sobre 4π epsilon, certo? O que estava faltando era isso. Quem é f de t? É isso aí, certo? Que é a solução psi, então, para o potencial escalar? F de t sobre R, certo? F de t não, F de t menos R sobre V sobre R. Solução para esse problema, então. Está aqui a equação diferencial. Cadê a original? Está onde? Então, a solução da equação de onda não homogênea para uma fonte pontual localizada na origem desculpe, né? Menos ρ sobre epsilon, em que ρ descreve uma carga pontual na origem, certo? Então, isso aqui é a função que descreve uma cargazinha na origem, né? Qual foi a solução que a gente obteve? A solução foi uma onda que se expande, uma onda que se propaga, f de t menos r sobre v, desculpe, f é igual a q, né? Certo? Então, f é o próprio q, é q de quem? T menos R sobre V, sobre 4π epsilon R. Certo? Olhem para essa solução e comparem com o potencial escalar no caso de uma carga pontiforme estática na origem. Como é simples a solução e como é a mesma solução. Tá? Agora, o que tem aqui, né, de interessante nessa solução? Uma perturbação de carga no tempo t, certo? Ou seja, digamos, em t igual a zero, certo? A carga vale Q de zero. Tá?
Quanto tempo é necessário para que o potencial sinta essa carga aqui de zero? Quando isso aqui for zero de novo, tá certo? O tempo R sobre V. Então, quando for zero, então, num tempo que é o tempo de propagação do efeito daqui para cá, com a velocidade V, que tempo é esse? R sobre V. Depois de R sobre V, aqui vai ser psi igual a Q de zero, tempo anterior, né? Sobre com a π, epsilon, R. Então, essa solução no gauge de Lorentz evidencia a questão de causa e efeito que demora algum tempo para você observar, certo? Se fosse a solução do gauge de Coulomb, qual seria a solução desse problema? Gauge de Coulomb simplesmente não tinha esse termo aqui, ó. Que de T sobre com a π, epsilon R, que eu já resolvi. Oi? É pena que eu não ouvi por causa disso aqui. Se fosse o de Coulomb é instantâneo, certo? Não quer dizer que o resultado para o campo elétrico, não vai ser um resultado fisicamente que faça sentido, que não tem propagação. Quer dizer que a função não tem sentido. É uma função instantânea. Pode ser usada, mas essa solução não tem as características de uma onda, certo? Causa e efeito, demora um tempo, né, de propagação da luz, certo? Né? Muito bem. Então, qual é a solução agora geral? Né? Observe a semelhança do desenvolvimento das coisas que a gente está fazendo. Está fazendo agora coisa parecida com lá no caso da eletrostática, né? Começa com uma carga, depois junta várias cargas. Bom, se eu tiver uma carga num ponto que agora varia no tempo, né? No ponto x', e eu quero observar o efeito no ponto x, né? Então o que acontece? Bom, basta que eu use essa distância R, né? Que é módulo de x menos x', e jogue na equação. Então, o potencial vai ser psi igual a Q de T menos módulo de x menos x' sobre V sobre módulo de x menos x'. A gente vai adotar muito aqui no curso, certo? Essa notação. Melhor falar depois sobre isso. Vamos generalizar primeiro, né? Então, essa é a solução, certo? Né? Se você tem uma distribuição de cargas ocupando um volume V, descrita pela função densidade ρ, num ponto que tem volume dV', em que a densidade é ρ de x' T, tá? Então aqui é o ponto x'. Qual é o efeito, né? Isso aqui está no meio linear, homogêneo, isotrópico. Qual é o efeito no ponto x? É somar todas essas contribuições. dq, isso aqui vira dψ, aqui vira dq, isso aqui é ρ dV', soma quer dizer integrar. Então tem aquela solução que a gente conhece, certo? Potencial no tempo t é dado por integral de volume ρ de x'. Vou botar aqui um tempo chamado de t', certo? Para não ficar muito carregado, né? Sobre 4π epsilon módulo de x menos x'. Quem é t'? É aquele tempozinho que tem um retardozinho de R sobre V, menos R. É o tempo retardado, né? Ou seja, né? O meu tempo, a coisa acontece no tempo, de um tempo de retardo de R sobre V para poder perceber. Tá? Então, a solução semelhante, né? Bem parecida com a solução obtida anteriormente, né, no curso. Tá? Mostra o retardo. O potencial escalar tem aquele comportamento. Certo? Potencial retardado, né? Bom, e se eu tenho uma distribuição de correntes também, observe que eu não só tenho ρ, né? Eu tenho ρ e também tenho, nesse ponto, uma densidade de corrente. O problema é completo, né? Eu tenho flutuação de carga e também junto a uma densidade de corrente J. Essas coisas são relacionadas pelo princípio de conservação da carga, certo? Não são assim independentes, né? Mas vamos completar o problema. J, né?
Certo? Qual é a solução para o potencial vetor, pessoal? Nós já fizemos isso antes. Né? Eu posso pegar a equação diferencial semelhante. Laplaciano de A menos 1 sobre V2 D2A dt2 menos mi j. Eu decomponho em componentes ortogonais, sistema de cartesianos, que é o mais simples que tem, que é a forma mais fácil de resolver. Né? A igual a soma de igual a x até z, né? De AI, vetores constantes, certo? Mesma coisa para J. E daí, quando eu faço isso, uma equação diferencial de uma componente se relaciona a uma componente do outro lado. Mesma componente com exponente. Então, eu tenho 3 equações idênticas à equação da onda escalar não homogênea. Solução é idêntica aqui. Se eu botar aqui AI, né? Isso aqui vai para cima, vira Mi, e aqui vira JI, aqui tá? No lugar disso. Né? Então, cada componente tem uma solução semelhante. Se eu juntar vetorialmente todas as componentes, vou ter a solução vetorial, que é muito parecida com essa. Aqui aparece um A vetor, e aqui aparece Mi J vetor. Mesma coisa. Tá? Então, a solução para o potencial vetor é uma solução muito semelhante, que é A xt igual a x', t', tempo retardado, t menos 10 sobre v. T menos a distância sobre v, né? Sobre 4π, modo de x menos x'. T' é t menos a distância, que é modo de x menos x'. Já fiz o somatório, daí o somatório dá isso aí. Já fiz rápido, certo? Dá isso aí. Quando soma direitinho, dá certinho esse resultado aí. Bom, eu pretendia fazer o dipolo elétrico, mas eu pensava que desse tempo, né? Mas não vai dar tempo. Então, a programação, na realidade, não era para ter dipolo elétrico hoje, era para ser na próxima aula. Eu pensava que ia ser rápido essa parte, mas não foi tão rápido assim. Então, a gente vai terminar aqui. Mas a gente concluiu o quê? A gente vai depois ainda fazer um caso prático, que na próxima aula, pega um dipolo elétrico, vê a carga oscilando, calcula os potenciais psi-A e calcula os campos. A gente falta terminar a parte final. Né? Porque com isso você vai ter o campo final depois. Certo? É fazer isso por meio de cálculos. Certo? Alguma dúvida?